Olá, meus caros! Em aulas anteriores, nós vimos o Teorema de Castiliano. O Teorema de Castiliano diz o seguinte: uma vez determinada a energia interna ou energia de deformação causada pelo conjunto de forças aplicadas numa estrutura, eu posso determinar o deslocamento provocado por uma força F aplicada num ponto A, fazendo a derivada parcial da energia interna de deformação em relação à força F. O resultado desta derivada parcial é o deslocamento no ponto em que a força F está aplicada. Vamos ver então alguns exemplos da aplicação do Teorema de Castiliano? O nosso primeiro problema consiste na determinação do deslocamento vertical na extremidade do balanço para uma viga engastada e livre e sujeita a uma força distribuída de 4 kN por metro e a uma força concentrada de 6 kN aplicada na extremidade do balanço. Então, o que eu quero é saber qual é o deslocamento vertical provocado por aquele conjunto de forças no ponto A, que corresponde à extremidade do balanço. Observe que no ponto A eu tenho uma força concentrada aplicada. Para determinar esse deslocamento, nós vamos fazer uso do Teorema de Castiliano. Nós sabemos que o nosso problema trata-se de uma viga. Uma viga tem como energia interna ou energia de deformação estas duas componentes aqui mostradas. Uma parcela correspondente ao momento fletor e a outra parcela correspondente à força cortante. No entanto, nós vimos em problemas anteriores que para situações usuais, nós temos a predominância do momento fletor ou da parcela de energia de deformação correspondente ao momento fletor em relação à parcela correspondente à força cortante. Ou seja, esta parcela correspondente à força cortante é muito menor que a parcela correspondente ao momento fletor, de forma que eu posso desconsiderar a parcela correspondente à força cortante, resultando então uma energia de deformação dada aqui pela integral na estrutura de m² dividido por 2EI dx. O primeiro passo para a resolução do nosso problema é o cálculo dos esforços na viga. Por quê? Porque eu preciso conhecer o momento fletor para que eu possa calcular, então, a energia interna ou energia de deformação e, a partir desta energia, aplicar o Teorema de Castiliano e, com esta aplicação, determinar o deslocamento vertical no ponto A. Tomando a extremidade em balanço como referência, a uma distância x nós fazemos um corte, uma seção, e calculando o momento interno, ou esforço de momento atuando nessa seção distante x da extremidade, nós temos que o momento fletor é dado por duas componentes, P vezes x, tracionando as fibras superiores, e QX vezes x sobre 2, também tracionando as fibras inferiores, de forma que esta equação, m igual a menos px menos qx² sobre 2, descreve o momento fletor em qualquer uma das seções que vão desde a extremidade em balanço até a extremidade engastada. Conhecido a equação que descreve o momento fletor, o próximo passo é a aplicação do Teorema de Castiliano. Então, o Teorema de Castiliano me diz o seguinte, que a derivada da energia de deformação ou da energia interna em relação à força aplicada no ponto A me dá como resultado o deslocamento no ponto A. Então, aqui nós temos uma força aplicada e eu quero justamente determinar quanto vale este deslocamento. A energia interna ou energia de deformação, como nós já dissemos, desconsideramos a parcela correspondente à força cortante e então nós temos como componente da energia de deformação desta viga a parcela correspondente ao momento fletor dada por m² sobre 2EI dx. Derivando a energia em relação a P aplicado no ponto A, porque eu quero encontrar o deslocamento no ponto A,
no ponto onde a força está aplicada e na direção em que a força está aplicada, eu encontro, então, meio da integral de derivada de m ao quadrado dá 2m, derivada de m em relação a p. Continuando, esse 2 simplifica com o meio externo à integral, resultando então que a derivada da energia interna em relação a P é igual à integral de m, derivada de m em relação a P, dividido por EI dx. O momento fletor, como nós já mostramos, é dado por menos px menos q, x ao quadrado sobre 2. Preciso da derivada da equação do momento em relação a P. A derivada do momento em relação a P me dá menos x. Então, agora nós conhecemos a equação do momento, conhecemos a derivada do momento. Vamos aplicar o que nós conhecemos na equação correspondente ao deslocamento no ponto A. Então, m menos px menos qx ao quadrado sobre 2, derivada do momento em relação a p menos x dx. Como esta equação do momento descreve o momento fletor em todo o comprimento da viga, eu vou integrar de 0 a L. Isso feito, então, eu multipliquei por x, então eu tenho px ao quadrado sobre 2, menos com menos mais, menos com menos também dá mais, que x ao cubo sobre 2. Integrando estas parcelas, a integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4, e os demais elementos são constantes. Então, p e q sobre 2. E fora da integral, 1 sobre EI, porque o material e o momento de inércia da seção se mantém constante ao longo de todo o comprimento da viga. Agora, resta substituir o intervalo de integração, resultando, então, P L ao cubo sobre 3 mais Q L à quarta sobre 4. Então, esta equação descreve a flecha na extremidade de uma viga engastada e livre, sujeita a um carregamento distribuído mais a força concentrada P aplicada justamente no ponto onde eu quero calcular o deslocamento ΔA. O próximo passo é, então, calcular o deslocamento vertical em A. Então, nós vamos agora substituir naquela equação genérica os valores numéricos correspondentes ao nosso problema. Então, no nosso problema, a carga concentrada aplicada lá na extremidade vale 6 kN, a força distribuída ao longo de todo o comprimento L vale 4 kN por metro, o vão vale 4 metros e a rigidez, a flexão, está aqui dada 5 meganewtons vezes metro quadrado, que é igual a 5.000 kN vezes metro quadrado. Atenção para a coerência nas unidades. Então, agora nós vamos substituir a rigidez em quilonewtons metro quadrado, a carga Q, P em quilonewtons, o vão em metros, a carga Q distribuída em quilonewtons por metro e o vão novamente em metros. Resultando, então, um deslocamento na extremidade A de 0,0512 metros ou 5,12 centímetros. Resumindo o nosso problema, aquela viga engastada e livre, sujeita ao carregamento distribuído mais uma força concentrada na extremidade, tem um deslocamento na extremidade igual a 5,12 centímetros. No segundo problema, nós temos a mesma viga do problema anterior, com as mesmas condições de vinculação, mesmo vão, mesma rigidez, EI igual a 5 meganewtons por metro quadrado, mesmo carregamento distribuído, porém agora eu não tenho aquela força concentrada aplicada no ponto A. Mas eu ainda quero conhecer qual é o deslocamento no ponto A, agora provocado exclusivamente pela força distribuída. Então, o problema que se apresenta é este aqui. Contudo,
nós, para a aplicação do teorema de Castilhano, precisamos que haja uma força concentrada aplicada justamente no ponto em que eu quero calcular o deslocamento. Agora, para resolver este problema, nós vamos tomar a solução do problema anterior e fazer alguns ajustes de forma que ela represente o problema atual. Então, o primeiro ajuste que eu tenho que fazer é que eu determinei a equação que descreve o deslocamento na extremidade da viga engastada, considerando uma força concentrada lá aplicada, porque o teorema de Castilhano exige que eu tenha uma força aplicada no ponto em que eu quero calcular o deslocamento. Muito bem, fiz uma seção, obtive a equação do momento, que depende então de todos os carregamentos aplicados. Muito bem. Então, o teorema de Castilhano parte da energia interna, ou energia de deformação, e esta energia é derivada de forma parcial em relação à força que está aplicada no ponto em que eu quero calcular o deslocamento. Acontece que, agora, eu não tenho essa força P aplicada. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso tomar aquela equação que foi deduzida para um problema muito semelhante ao meu e simplesmente tomar aquela força P concentrada igual a zero. Então, basta eu tomar a equação anterior e fazer P igual a zero. Para calcular o deslocamento vertical em A, eu vou tomar a equação correspondente ao problema anterior, com a força distribuída e uma força concentrada aplicada, e vou tomar a força concentrada igual a zero. Então, nesta equação, vou tomar P igual a zero. Então, vai sobrar apenas a parcela correspondente à força distribuída, que é a única que atua na viga, e eu vou calcular, então, o deslocamento considerando apenas esta parcela. Resultando, então, um deslocamento vertical no ponto A igual a 2,56 centímetros. Então, o que eu percebo é que, para a aplicação do teorema de Castilhano, é obrigatório que eu tenha uma força concentrada aplicada no ponto onde eu quero calcular o deslocamento. Uma estratégia para fazer a aplicação do teorema de Castilhano em problemas como este, que eu não tenho uma força concentrada no ponto em que eu quero calcular o deslocamento, é aplicar uma força e depois tomar esta força igual a zero, como nós fizemos aqui. Agora, nós queremos determinar as reações nos vínculos desta viga. E para isso, nós vamos fazer uso do teorema de Castilhano. Então, trata-se da mesma viga do problema anterior, não tem mais o carregamento concentrado na extremidade, e agora ela tem uma extremidade engastada e a outra extremidade vinculada, como aqui mostrado. Então, este é o problema. Quero calcular as reações nos vínculos. Mas qual é a dificuldade no cálculo das reações nos vínculos? A dificuldade é a seguinte: eu tenho aqui uma viga, então, engastada e apoiada, cujas reações nos vínculos são as seguintes: momento fletor, força horizontal e força vertical no ponto B, e no ponto A, uma reação vertical. Então, este é o conjunto de reações que fazem a vinculação adequada daquela viga. Muito bem, nós sabemos lá da estática que nós temos, para um problema no plano, 3 equações de equilíbrio, que são somatório de forças na direção x, da qual eu obtenho que a reação horizontal é igual a zero, somatório de forças na direção y, onde eu encontro que RBY mais RAY é igual a QL, nós vamos resolver de forma literal, depois vamos substituir os valores numéricos. E a terceira equação é uma equação de momento, que eu posso tomar qualquer ponto, que foi tomado o ponto B como referência. Então, somatório de momentos no ponto B me resulta que L vezes L sobre 2 igual a RAY vezes L mais MB. Então, veja que com estas equações de equilíbrio, eu não consigo determinar todas as reações nos vínculos, porque isso é um problema hiperestático, ou seja, eu tenho mais reações do que
aquelas correspondentes às equações de equilíbrio. E para resolver, então, este problema, para determinar todas as reações que eu estou procurando, eu preciso, então, encontrar alguma outra equação que também relacione as reações. Nós já determinamos, então, usando as equações de equilíbrio, as relações entre as reações. E agora, então, nós vamos aplicar o teorema de Castiliano da seguinte forma. Eu sei que a derivada da energia de deformação em relação a uma força P aplicada no ponto I me dá o deslocamento no ponto I. Bom, mas o que isso tem a ver com o meu problema? Eu vou remover aquele vínculo de forma que possa haver um deslocamento naquela extremidade A, mas eu sei que na estrutura real havia um vínculo no ponto A. Então, eu vou substituir o vínculo pela reação RAY. Existindo essa reação RAY, o deslocamento no ponto A, por conta do vínculo, é igual a zero. Então, eu removi o vínculo, substituí pela restrição de movimento que ele impunha e, por conta daquele vínculo, o deslocamento no ponto A é igual a zero. Então, agora eu posso escrever da seguinte forma. A derivada da energia de deformação em relação à reação no ponto A na direção vertical é igual ao deslocamento vertical no ponto A, contudo, esse deslocamento no ponto A é igual a zero. Então, esta equação aqui irá se juntar às equações de equilíbrio, de forma que, agora, com 4 equações e 4 reações, eu consiga determinar o valor de cada uma destas reações. Então, nós derivamos a equação da energia de deformação em relação à reação no ponto A na direção Y, nos resulta aquela equação genérica que nós já conhecemos. Para o nosso problema, então, eu vou derivar a energia de deformação em relação a R a Y. Para isso, eu preciso conhecer a equação que descreve o momento fletor. Então, vou usar a estratégia de tomar um ponto como referência. Então, tomei a extremidade A como referência. E X mede a distância de uma seção qualquer em relação à extremidade à direita. O momento fletor correspondente a essa seção x é, então, Qx vezes x sobre 2, Qx ao quadrado sobre 2, tracionando as fibras superiores, então negativo, mais RAY vezes x, tracionando as fibras inferiores. Esta equação do momento fletor, obtida para uma seção AX da extremidade à direita, representa o momento fletor em qualquer ponto ao longo do comprimento L. Por isso, x de 0 a L tem o momento fletor representado por esta equação aqui mostrada. A derivada da equação do momento em relação à reação RAY é igual a x. Então, agora eu conheço a equação do momento fletor e conheço a derivada parcial do momento em relação à força onde eu quero calcular o deslocamento. Basta agora substituir. Então, nós temos aqui quem é M, que é R AX menos QX ao quadrado sobre 2, vezes X, que é a derivada de M em relação à reação dx, integrando de 0 até L. Disto resulta, então, a multiplicação RAY vezes x dá RAYx ao quadrado, menos QX ao quadrado vezes x ao cubo sobre 2, dx. A integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4 e o extremo de intervalo de integração de 0 até L. Daqui resulta, então, que a derivada da energia de deformação em relação à resultante RAY é igual a 1 sobre I vezes RAY L ao cubo sobre 3 menos QL à quarta sobre 8. A derivada da energia em relação a RAY me dá o deslocamento no ponto em que RAY está aplicado. Contudo, como
Como eu tenho um vínculo neste ponto, eu não tenho deslocamento. Por isso, a derivada é igual a zero, para representar que não há deslocamento lá no ponto A. Então, igualando a derivada da energia de deformação em relação a R a Y, a zero, nós temos, então, que R a Y é igual a 3QL sobre 8. Então, esta é a reação vertical no ponto A. Muito bem, agora eu tenho, então, condições de calcular as reações nos vínculos. Então, reconstituindo o nosso problema, nós temos, então, aqui a viga engastada, apoiada. No engaste, eu tenho 3 reações. Na outra extremidade, a reação vertical que eu já determinei, aplicando o teorema de Castiliano, derivando a energia interna em relação à reação RAY, o que me dá o deslocamento e fazendo com que o deslocamento seja igual a zero para representar o efeito que o vínculo produzia. Daí resultou RAY igual a 3QL sobre 8. Vou usar esta equação que veio lá das equações de equilíbrio estático para determinar a reação vertical RBY. Então, simplesmente substituir RAY, o que me resultou RBY igual a 5QL sobre 8. Vou usar agora a terceira das equações de equilíbrio, que é a equação que descreve o momento no engaste, QL, L sobre 2, menos RAY vezes L. Substituo o valor de RAY aqui. Está aqui substituído o valor de RAY e me resulta, então, um momento em B igual a QL ao quadrado sobre 8. Então, agora eu conheço as 4 reações dos vínculos. Para a resolução desse problema, eu utilizei, então, o teorema de Castiliano, que me dá, a partir da energia de deformação, o deslocamento, fazendo a derivada parcial da energia em relação à força aplicada no ponto em que eu quero o deslocamento. Neste caso, eu fiz esta derivada e igualei a zero, porque o ponto que eu tomei como referência, que era onde a reação estava aplicada, a reação correspondia a um vínculo, e no vínculo eu não tenho deslocamento. Vamos agora aplicar valores numéricos ao nosso problema. Então, vamos atribuir os valores do nosso problema. Então, nós temos aqui, que é uma viga engastada, apoiada com vão de 4 metros e carga distribuída de 4 kN por metro. Então, substituindo Q e L, 4 kN por metro vezes 4 metros, a reação RAY é igual a 6 kN. RBY é igual a 5QL sobre 8, Q igual a 4, L igual a 4, resultando uma reação vertical em Y no ponto B igual a 10 kN. Para finalizar, o momento no engaste, QL ao quadrado sobre 8, Q4, L4, resultando então um momento MB igual a 8 kN/metro. Com isso, nós calculamos as reações naquela viga do problema 3, aplicando então as equações de equilíbrio estático e obtendo uma quarta equação correspondente à energia interna de deformação. Muito bem, nesta aula nós vimos então 3 problemas resolvidos com a aplicação do teorema de Castiliano. Nos 2 primeiros, nós determinamos o deslocamento vertical para 2 situações distintas. Uma primeira em que eu tinha uma força distribuída e uma força concentrada, aplicada no ponto em que eu queria calcular o deslocamento. Essa é uma exigência do teorema de Castiliano, que eu tenha a força aplicada no ponto em que eu quero calcular o deslocamento. No segundo problema, nós não tínhamos essa força aplicada. Então, o que nós fizemos foi aplicar uma força no ponto correspondente ao deslocamento que eu queria calcular, determinar a energia de deformação, determinar a equação correspondente ao deslocamento e depois impor a condição real, que era aquela força concentrada igual a zero. No terceiro problema, nós tínhamos uma viga hiperestática e usamos o teorema de Castiliano para determinar as reações de equilíbrio. Então, as reações correspondentes aos vínculos que existiam na viga. Então, nós vimos aí diversas aplicações do teorema de Castiliano. Por hoje é só, um abraço e até mais!